E dentro dos vários aconselhamentos que você tem dado, né? Como saber o limiar entre o que é uma ação patológica e uma interferência espiritual? Já conseguiu discernir isso? Sim, a gente percebe o quê? Existem coisas que são espirituais mesmo, né? A pessoa está com um problema espiritual ou uma teologia muito incorreta, né? Vem de ensinos que aprisionam, não tem graça, não tem poder de Deus. Então a gente percebe, né? Há outras circunstâncias assim que as pessoas estão oprimidas por uma história de pecado, de prisões espirituais, e há patologia, né? Que é uma coisa muito da alma. Então é muito diferente aquilo que a gente lida com o espiritual e aquilo que é a alma. Então você consegue discernir e distinguir, né? Eu acredito, por exemplo, que existem pessoas que estão com um problema e têm tristeza, que é o natural de todos nós. Mas existem pessoas que estão em depressão, que é uma enfermidade que precisa de cuidados e a gente precisa olhar com muito carinho, com muita Sim. graça, com muito favor, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, que acham que depressão é frescura, né? Eu peguei a depressão, mas poderia ser outra coisa. É frescura, ou a pessoa não é tão espiritual, né? Não acredito assim. Eu acredito que tem pessoas extremamente espirituais que podem passar por patologias que a gente não gostaria de passar. Ah, sim, com certeza. Até temos exemplos na Bíblia, né, pastora? Muitos, muitos, né? Vamos falar de Elias, né? Que Ele mesmo que eu lembrei. ele é um homem que teve um pico muito forte Muito de forte. depressão, assim, de angústia, de alma, de agonia, que falou: eu quero morrer, né? Minha vida não tem valor nenhum, não sou melhor que os meus pais. Ele tem toda uma narrativa de dor profunda na alma por uma circunstância que ele vivenciou. E era um homem que a Bíblia diz que é o maior profeta, é o símbolo profético do Velho Testamento, né? Com E aí o certeza. nosso amigo Tiago, né, que é Bárbara, cara de Tiago, ele fala assim: Elias é como eu, como você, é como quem está nos vendo. Tinha as mesmas dores, os mesmos amores, as mesmas tristezas, os mesmos sofrimentos. E viveu o que viveu E, porque tem fé. verdade. E nos nossos dias, após essa pandemia que ainda estamos vivenciando, temos muito resquício de uma depressão que acarretou milhares de pessoas, e não foi só mulheres, né? Não. Com certeza eu acredito que é o que eu tenho mais contato com mulheres hoje, até mesmo pela demanda do meu trabalho, e você também, acredito, pela Uhum. demanda do seu trabalho de aconselhamento. É o que a gente mais ouve, é que a sobrecarga sobre as mulheres foi tão grande na pandemia que tudo que elas doaram parece que não sobrou nada dentro delas, né? É. Sobrou essa solidão, essa tristeza profunda. E realmente acredito nisso. Acredito que não é só um lado espiritual, né? Há uma Não, não, patologia muito não. grande É. e a depressão deve ser algo a ser tratado. Toda e qualquer enfermidade que tenha um diagnóstico da alma deve ser tratado com muito carinho, com muito respeito, com muito acolhimento, muita empatia, porque a dor que está no outro, ninguém sabe o quão profunda é. Verdade. Né? Então a gente tem que abrir o nosso coração para ministrar graça. Ah, eu não sei nada de psicologia, não sei nada, né, de psicoterapia, mas a gente sabe de graça, de respeito, de bondade, de um olhar cuidadoso. Quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus falou uma coisa para ela: conta a sua história, o que aconteceu? E na verdade a gente precisa ouvir histórias e nos apaixonar por pessoas e respeitar as almas que nos procuram para aconselhamento. E aproveitando esse engajamento do assunto, temos uma pergunta dupla. Até quando devemos manter um aconselhamento? E quando devemos levar a situação a um profissional, por exemplo, um psicólogo, psicoterapeuta, e esse psicólogo, ele deve ser cristão? Tá, eu acredito em aconselhamento com um fim. Né? Eu acredito que você vem com uma demanda, porque aconselhamento é demanda. Olha, estou com um Certo. problema com o meu filho. Olha, o problema do seu filho, a Bíblia diz isso, 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 e a pessoa ela é acompanhada, mas ela se torna responsável por aquilo, de uma transformação, por aquilo que a Bíblia diz. Eu renovo a minha mente, eu sou transformado. Então, eu não acredito num aconselhamento longo, imenso. Eu acredito que tem pessoas que precisam de mais tempo, mas precisa terminar. Né? Não pode Esse mais viver tempo, às vezes, é pela pessoa mesmo pela pessoa, abrir, pela né? história, Sim. pela situação que envolve. Né? Então, eu acho que a gente tem um tempo, tem um fim. Né? Como aconselhamento, a gente pensa que tem um fim. Eu acredito que tem casos que você olha e fala assim: você não tem nenhum problema espiritual, você não tem problema com Deus, você e Deus está tudo certo. Esse é um problema que você precisa procurar um bom profissional. Né? Eu
creio, e aí que vai a minha opinião, o melhor seria um profissional cristão. Por quê? Porque vai entender a demanda da nossa fé. Como a gente pensa Jesus, como a gente pensa a fé, como é a vida do cristão. Porque é completamente diferente da vida das pessoas que vivem sem Jesus. Né? Então, quando você tem um psicólogo cristão, ele entende quando você fala de oração, de jejum, de busca, de sentir Deus. Então, aí vou para a minha praia. Eu aconselharia que fosse cristão, mas um bom profissional. Um bom profissional. Outra pergunta. Tenho percebido em muitas procuras por aconselhamento que as pessoas esperam que você diga a elas o que fazer. Né? Isso já está acostumada. Com certeza. Entretanto, muitas delas fazem totalmente ao contrário depois do aconselhamento. Essa frase, gente, essa pergunta é incrível, porque desde que eu conheço a pastora Regina, ela fala que se houvesse uma pessoa na Terra que seguisse de cabo a rabo o aconselhamento que ela dava dentro do gabinete pastoral, ela já seria a mulher mais feliz do mundo. E é incrível, né? Porque as pessoas esperam ouvir aquilo que elas mesmas gostariam de ouvir. Sim. Então, para fechar essa pergunta, até que ponto devemos dizer o que elas devem fazer em um aconselhamento? O aconselhamento ele tem uma proposta, né? A gente faz perguntas poderosas para a pessoa se ouvir, para a pessoa entender o que ela tem que fazer. Nós não temos resposta do que é certo e o que é errado no sentido individual, nós temos o que é certo e o que é errado na Bíblia. Então, assim, por exemplo, se você vai tratar uma fraqueza, um problema comportamental, uma situação a ser resolvida, aí você entra em aconselhamento. Agora, pecado é sim ou não. Né? Pecado é uma coisa e fraqueza, problemas são outros. Então, tem gente que quer que você dê resposta, quer que você dê o ano, tem gente que quer que você faça qualquer coisa. Aconselhamento não é isso. Aconselhamento é apontamento bíblico para uma situação específica. Olha, a Bíblia diz isso, você pode fazer isso. Eu acredito em dois tipos de pessoas. Primeiro, a pessoa que vai para o aconselhamento e vai ouvir o que não quer ouvir e nunca vai fazer porque está lá só para zoar o plantão de todo mundo. Porque ela quer encontrar alguém que fale que aquilo que ela está fazendo é correto ou que sinalize o que deseja a alma dela, essa afirmação. Agora, tem pessoas, elas não fazem porque elas não querem, elas não fazem porque não têm recurso, não fazem porque não têm força, não fazem porque não conseguem. Essas pessoas têm que acompanhar um pouco mais, entender um pouco mais a situação. Agora, tem pessoas que realmente querem ouvir o que querem ouvir e, de repente, não vai ouvir isso de um conselheiro. Né? E aí vai falar, não serve para mim, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Então, é mais fácil você culpar do que você resolver as suas demandas. Mas aconselhamento por caminho mesmo do aconselhamento é você gerar na pessoa um desejo profundo de transformação pelo poder do Evangelho. E isso é autorresponsabilidade, né? E não existe graça sem autorresponsabilidade. A graça está vinculada a esse temor ao Senhor e fazer aquilo que é correto. Né? Então, tem limite. Certo. E muita paciência. Muita. Imagina, essa paciência é algo que nasce com o ministério de vocês no aconselhamento. Com certeza. E por que, em nosso tempo, é mais fácil procurar um profissional do que procurar uma irmã experiente dentro da nossa igreja, né? Porque é mais fácil falar de trivialidade e das dificuldades dos outros do que falar sobre nossos corações infestados de tristezas, mágoas e pecados. Eu penso que hoje a gente compra bolo e não faz bolo, não é isso? É verdade. Compra comida pronta e não faz tanta comida por causa da nossa correria. A gente tem uma demanda hoje de tempo extremamente grande, né? Existem mulheres dentro das nossas igrejas que são excelentes conselheiras, mulheres que já passaram por situações que podem nos ajudar e muito. Né? A igreja tem pessoas assim capacitadas que podem vivenciar isso. Porém, a gente hoje está assim muito no nosso mundinho resumidinho, né? Então, a gente está num tempo onde é a nossa casa, é os nossos filhos, é o nosso trabalho. Então, o tempo de comunhão e o tempo de comunhão, daquela troca, a gente
não está tendo assim, eu acho que a pandemia até aumentou isso, não está tendo essa sensibilidade. Mas eu não acredito que seja em todas as igrejas, não. Talvez Certo. seja em igrejas maiores, eu acho que em igrejas menores as coisas acontecem, talvez fluam mais, né? Eu sempre falo que uma boa conversa com café na mesa ajuda Nossa, bastante, ajuda. sensacional. E tem mulheres muito especiais dentro do corpo de Cristo que pode aconselhar, né, que pode ajudar. Mas a nossa procura sempre é para um profissional. A gente faz isso para tudo, né? A gente quer emagrecer, a gente vai procurar um nutricionista, né? Então a gente vai sempre procurar um profissional, mas a igreja ainda continua sendo um celeiro de muita gente boa, com muito talento e muito dom, que pode ajudar as pessoas, né? Tem muita gente boa dentro das igrejas que pode fazer isso, mas é nossa cultura. Eu acho que essa avalanche cultural e essa demanda grande, sempre correndo, sempre fazendo, que a gente fala assim, não vou levar isso para a igreja, vou procurar um profissional de fora, né? Mas o dom do aconselhamento, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, ele serve para levantar muita gente ainda.